coragem, encantamento, permissão, persistência, confiança e divindade. De acordo com Elizabeth Gilbert, esse é o caminho para que você tenha uma vida criativa sem medo. E aí, meus amigos, hoje eu vim falar de um livro para vocês. E dessa vez é o livro A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. É um livro que me surpreendeu bastante. Comecei esse ano de 2025 fazendo essa leitura. Eu já tinha comprado ele ano passado, tinha começado a ler, mas foi bem no período do meu TCC, então eu estava fazendo muitas leituras sobre criatividade, mas eu precisei focar numa parte mais científica. Só que Elizabeth, ela traz nesse livro, assim como o título já está dizendo, A Grande Magia, um olhar bem místico sobre a criatividade. Ela consegue trazer pra gente todo esse processo de como a criatividade acontece na nossa vida, como surgem as ideias, como é viver de maneira criativa, só que de uma maneira, digamos que ilustrativa, muito poética. E eu acho que todo mundo que é da área da criatividade, que trabalha com processos criativos, com certeza se identifica com tudo que acontece aqui quando a Elizabeth vai contando seus processos criativos. É um livro que, já adianto, valeu muito a pena a leitura. Então vamos lá, quem foi Elizabeth Gilbert? Para você que ainda vai ler o livro, não faça como eu, que eu já fui lendo o livro, porque o que me puxou para o livro foi a questão da criatividade, né? Mas eu não tinha me ligado de que Elizabeth Gilbert é simplesmente a autora do clássico Comer, Rezar e Amar, que eu também ainda não li, mas é um livro muito falado, né, de romance. Ou seja, uma autora super famosa, que passou anos trabalhando na escrita desse livro, até que ele se tornasse realmente o best-seller aí de sucesso. Então, quando ela fala da criatividade, do processo criativo, de como acontece a criatividade na vida dela, na escrita dela, ela traz uma ilustração sobre isso de uma maneira mística, por isso que ela associa a criatividade, as ideias, como algo mágico. E daí o título do livro, A Grande Magia. Durante todo o livro, ela vem falando sobre o seu processo, de como ela se tornou uma escritora. Conta que a escrita para ela era algo muito importante e que sempre aconteceu na vida dela e que era um sonho e que foi um objetivo até que isso acontecesse. Nesse processo de se tornar uma escritora famosa, conhecida, até ela chegar nesse grande sucesso, ela conta que passou por um tempo trabalhando como garçonete, propositalmente, para que ela conseguisse ali naquele lugar captar o máximo de histórias legais, para que ela pudesse imaginar, despertar sua imaginação, olhando para a vida daquelas pessoas acontecendo ali. E ela disse que sempre andava com um bloquinho no bolso, porque quando ela não estava anotando pedidos, ela estava anotando histórias, anotando ali características, personagens. Com isso, ela ia criando um repertório que trouxe para ela muitas ideias, muitas inspirações. Nesse percurso, como pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer artista, ela também recebeu muitos nãos. Então, ela mandava textos para as revistas, jornais, mas cada vez que ela recebia um não, ela não desanimava, ela acreditava que um dia o momento dela ia chegar, até que realmente esse momento chegou, ela conseguiu publicar um conto na revista New York Times, e daí então ela disparou, porque todo mundo gostou daquele conto, e se tornou o ícone de sucesso que é hoje, com o livro Comer, Rezar e Amar. Tá, mas por que falar da história da Elizabeth Gilbert? Porque, gente, simplesmente é um livro onde ela vai contando as suas experiências de vida e você vai se identificando e, ao mesmo tempo, ela vai mostrando como ela compreende o acontecimento desses processos criativos, principalmente. Como que surgiu uma ideia, como essa ideia se perde e, de repente, aparece com um outro artista e ela está sendo executada por outra pessoa. Eu já comentei com os meus amigos, gosto de falar sempre, que uma das coisas que mais me prendem em leituras e livros são histórias de vida, as histórias das pessoas, aquela experiência, aquele conhecimento aplicado ali, eu acho que deixa didático para a gente, consegue segurar a gente naquela leitura e a gente se emociona, se frustra, aprende junto com aquelas histórias. Então, muito do livro da Elizabeth Gilbert, de A Grande Magia, é ela contando seus processos, suas experiências, como aconteceu com ela e como ela enxerga todos esses acontecimentos na sua vida. Então ela separa o livro entre algumas temáticas, que é essa que eu falei no começo, né? Coragem, persistência. É como se fossem etapas que você passa até que você consiga ali ter uma vida criativa sem medo. E o primeiro tópico dos capítulos que ela vem falando
é coragem. Por que coragem? Porque eu acho que algo comum que todos nós enfrentamos, artistas e não artistas, é o medo. Todos nós sabemos que viver criativamente é para pessoas corajosas. E a Elizabeth fala no livro que quando a coragem morre, a criatividade morre junto com ela. Ao longo da vida, quando a gente vai amadurecendo, vai crescendo, nós vamos criando medos, criando escudos de proteção para que a gente não seja exposto a determinadas situações, mas às vezes você precisa de uma dose de coragem para dar aquele estalo inicial, naquilo que tanto você quer realizar, naquilo que você já sonhou há muito tempo, mas fica ali estagnado. Uma das partes muito marcantes assim do livro é uma lista de medos que acaba nos impedindo de viver essa vida mais criativa. Você tem medo de não ter nenhum talento, você tem medo de ser rejeitado, criticado, ridicularizado, incompreendido, e pior de tudo, ignorado. Você tem medo de não haver mercado para a sua criatividade e, portanto, de não haver sentido em correr atrás dela. Você tem medo de que alguém já tenha feito melhor. Você tem medo de não ser levado a sério. Você tem medo de que seus sonhos sejam considerados tolos. Você tem medo de um dia olhar para trás e ver que seus esforços criativos foram uma enorme perda de tempo. Você tem medo de ser gordo demais, magro demais. Você tem medo do que seus colegas dirão se você expressar abertamente suas verdades. Você tem medo de estar velho demais para começar. Você tem medo de estar jovem demais para começar. E a lista assim vai. No fim das contas, viver criativamente não significa não ter medo, porque todos nós temos medo e o medo, ele é um sistema de proteção. Mas a gente começa a viver essa vida enfrentando os nossos medos e fazendo aquilo que realmente nos dá medo, você começa a demonstrar, a trazer à tona os tesouros que existem escondidos dentro de você. E para trazer esses tesouros extraordinários para fora, a gente precisa de fé, foco, coragem e muita dedicação para aprimorar, para colocar a cara a tapa, para iniciar esse processo, para iniciar aquilo que você quer fazer. Daí nós vamos para a parte do encantamento, que é de onde surgem as ideias. E a Elizabeth ela vem trazendo essa ideia. E as ideias parecem que elas têm vida própria. E elas estão vagando por aí. E de repente escolhe alguém, pousa sobre alguém. Se você não estiver aberto para que você trabalhe com essa ideia, amadureça e execute, ela voa e vai pousar em outra pessoa que esteja disponível. Muito interessante isso, porque quantas vezes não aconteceu com você? Comigo já aconteceu demais, de que eu tive uma ideia, anotei, gostei, fiz, amadureci, guardei para mim, mas não executei. Aí você guarda e de repente, daqui a um tempo, você vê a sua ideia, aquela ideia que era sua, sendo executada por outra pessoa que teve coragem de executar. Isso aconteceu com a Elizabeth, de uma ideia de narrativa que ela teve, de um romance no meio da Amazônia, começou a escrever com os detalhes bem específicos sobre essa ideia dela, só que ela deixou para lá e passou um bom tempo, até que num encontro aí de escritores, não lembro direito, mas ela encontrou uma outra escritora, e elas conversando, a outra escritora estava executando exatamente a mesma ideia que ela teve há um bom tempo atrás, uma ideia que ela não tinha compartilhado com ninguém, mas era exatamente a mesma narrativa, o mesmo cenário, contextos, os mesmos personagens, e ela ficou assim, passada que a ideia dela tinha sido roubada não, mas executada por outra pessoa. No livro, ela fala que a ciência chama isso de descobertas múltiplas, que é quando, né, as pessoas têm as mesmas ideias em contextos diferentes, em lugares diferentes. O que nos leva a refletir e a lembrar, na antiguidade, lá na Grécia, os filósofos, as pessoas pensavam que as ideias, a criatividade, era como se fosse um poder que se apropriava de você e que eles chamavam de eudaimonia. É como se fosse algo divino, é como se fosse um encontro do ser humano com esse potencial criativo divino. Sabe? Cada vez que surge uma ideia assim, sabe? Pá, aquela coisa, é como se fosse o seu encontro com o poder criativo divino superior. Agora deixa eu abrir aqui um parênteses, assim, bem parênteses, né? Eu sou cristã, a maioria de vocês aqui sabem. Eu tenho uma cosmovisão em relação a isso e eu acredito muito, sabe, em parte dessa teoria, que as ideias elas vêm mesmo de uma fonte de inspiração. É óbvio que cada vez que você tem uma vida
onde você busca referências, que você pesquisa, que você se permite estar em experiências novas, você vai alimentando o seu repertório, você vai tendo ali bagagem para poder ter ideias novas, para você brilhar assim, pensar em coisas novas e diferentes. Mas que existe um quê de inspiração divina aí também nesse processo, eu acredito que realmente tenha. Enfim, fecha aspas. E onde é que nós, seres humanos, ficamos no meio disso? Dessa eudaimonia, dessa inspiração, de quando a ideia vem. E ela chegou na conclusão de que a melhor maneira de viver a vida seria uma vida que colaborasse com essas fontes de inspiração divina. Que ela não sabe como explicar, não tem como comprovar, algo que realmente vai dar experiência humana ali, mas que quando isso acontecesse, ela queria colaborar para que ela pudesse ser alguém que tivesse coragem de executar. Com isso, nós chegamos na parte da permissão, onde ela vai dizer que você não precisa de permissão para viver uma vida criativa. E dentro desse tópico, ela vai falar sobre a diferença entre autenticidade e originalidade. E ela fala que hoje em dia a gente está muito preocupado com a originalidade, de criar coisas que ninguém ainda criou, fazer algo extremamente inovador, mas que, na verdade, à medida que nós vamos envelhecendo, o que vai se tornando realmente importante na nossa trajetória e na nossa vida é a autenticidade, que tem a ver com colocar toda a tua alma, a tua personalidade, o teu conhecimento, a tua experiência naquilo que você cria. E quando você faz isso, você realmente cria algo autêntico e original. Se isso que você está criando for autêntico o suficiente, com certeza vai parecer original. E aí ela vai desmistificando que não tem nada de errado em você ter um trabalho criativo, que, de certa forma, também é um processo divertido. E às vezes a gente se culpa, porque nós, não sei da onde, alimentamos a ideia de que trabalho tem que ser algo maçante, algo cansativo. E às vezes a gente reclama muito de ser artistas. Ah, porque ninguém valoriza a arte. Ah, porque não vou entender a minha proposta. Ah, porque etc e etc e tal. Ah, porque criar dá trabalho. Ah, são várias coisas que a gente começa a reclamar na vida. E ela fala assim que para de reclamar porque não ajuda, torna tudo mais difícil. Aqui nós chegamos num ponto muito interessante da leitura desse livro, que eu fiquei assim, cara, como assim? Eu ainda não tinha pensado nisso. Realmente faz muito sentido. Que é o quê? Às vezes a gente coloca uma pressão tão grande em cima da nossa arte, para que a nossa arte tenha um sucesso que nos sustente. No meio disso, a gente torna o processo de criar algo muito pesado. Então, eu particularmente, quando eu estou fazendo algo que eu sinto que é por uma obrigação de me dar um retorno rápido, torna isso muito mais cansativo. O processo criativo deixa de ser prazeroso. E de repente você está fazendo ali sem ter prazer naquilo e acaba que a sua obra deixa de ser autêntica, né? Então, daqui a pouco a gente sai culpando o mundo, a arte, e ela fala assim, olha, ninguém tem culpa de você querer ser artista, querido. Então, vamos parar de olhar para a nossa arte com a obrigação de que ela tenha que nos sustentar. Porque, na verdade, se é algo que nós gostamos de fazer, nós escolhemos fazer, procure meios para que você sustente a sua arte até você chegar num ponto em que ela vai te sustentar de volta. Aí ela contou a experiência dela de que quando ela queria ser escritora, ela ela poderia ter já começado pagando vários cursos sobre isso, de escrita criativa, etc e tal. Mas ela preferiu ir trabalhar como uma pessoa comum, executando outros trabalhos, outros serviços, para que ela tivesse tempo e dinheiro para investir na sua arte e escrever com calma, escrever com a paciência e aprimorar o seu talento. Então, eu acho que tirar esse peso e essa responsabilidade que a gente joga em cima da nossa arte, eu acho que deixa o nosso processo bem mais leve. Eu acho não, eu tenho certeza. E faz muito sentido você afirmar que você tem prazer no seu trabalho, porque dessa forma, quando você trabalha com a consciência de que você tem prazer naquilo, é como se você atraísse a inspiração de uma maneira, sabe, inevitável. Então, ela até fala assim que você vai ter inspiração e ideias para 10 vidas. E realmente, já experimentei isso, e realmente acontece. Cada vez que nós estamos fazendo algo que nós tornamos esse processo prazeroso também, surgem mais ideias, mais oportunidades, mais coisas acontecem. Eu não quero aqui dizer que o trabalho é uma coisa mágica também, gente. Acho que essa não é a intenção dela, sabe? De romantizar os nossos processos a tal ponto que a gente não consiga identificar as etapas ruins, porque também vai acontecer, sabe? Então, o que de viver criativamente é exatamente saber equilibrar esses pontos. É você entender que não é porque tá numa fase ruim, não é porque você não conseguiu ali executar de uma maneira que você esperava, que acabou o mundo, entende?
Mas viver criativamente é sobre você ajustar o olhar, se adaptar e continuar a sua jornada. Buscando ali sempre um ponto de resgate onde você vai voltar a entender em que momento esse seu trabalho deixou de ser prazeroso para que você retorne a esse. Aqui eu abro um outro parêntese, porque me lembrou muito da teoria do flow, do Mihai. Ele fala isso, que a felicidade está entre você encontrar o processo de flow, que é um estado de foco, concentração, que te traz prazer e felicidade. Então, seria basicamente dar a importância às coisas que realmente são importantes. É realmente um paradoxo. A nossa arte, ela não tem que ter essa significância toda ao mesmo tempo em que ela é super significante. A citação que eu quero ler aqui para vocês, da página 96, que ela fala assim: minha expressão criativa precisa ser a coisa mais importante do mundo para mim, se eu quiser viver artisticamente. Mas também não pode ter nenhuma importância se eu quiser manter a sanidade mental. Então, meu amigo, se você não quer enlouquecer sobre o seu trabalho criativo, vamos dar aí as devidas importâncias para o que realmente é importante. E aí nós chegamos num tópico super sensível, que é a persistência. Aprender a superar as frustrações e as decepções do trabalho criativo faz parte da nossa jornada. Embora nós buscamos sempre o prazer nesse processo, mas nem tudo é tão belo. Às vezes nós sofremos muito para criar ali e colocar algo no mundo. O que na visão da Elizabeth, a Elizabeth traz para a gente, para olharmos de uma maneira positiva para isso, é entendermos que talvez a maior bênção da criatividade seja ela nos permitir sermos quem nós somos. E por um instante, nos tirar ali da realidade, entende? E dessa forma, nesse processo de poder ser quem somos, nós chegamos num ponto de entender que o esforço compensa. Nós precisamos ter persistência para ser fiel à nossa vida criativa. O esforço compensa, pois quando a conexão finalmente se estabelece, a sensação é indescritível, de outro mundo, porque é isto que significa ser fiel à vida criativa. Você tenta, tenta e tenta e nada funciona. Mesmo assim, você continua tentando, continua buscando e, às vezes, no lugar e no momento mais inesperado, finalmente acontece. Você estabelece a conexão e, de repente, tudo se encaixa. De repente, quando tudo se encaixa, parece que tudo faz sentido. E isso é maravilhoso. Parece que todas as experiências da tua vida, tudo que você viveu, tudo que você investiu, todas as artes que você criou, a tudo que você se dedicou, encaixou e virou algo e tem um significado ali para você e para o outro. Então, aqui é o que eu acho que na teoria da Elizabeth seria colaborar com a inspiração criativa, de maneira que você permita se executar, tentando, tentando, sem desistir, até que as coisas se encaixem e façam sentido. E você seja dominado pelo sentimento de gratidão ao universo, a Deus, seja lá quem for, pela oportunidade, sabe? E isso só acontece se nós tivermos persistência. Nesse processo de tentativas e erros e encaixes das ideias, nós chegamos no tópico do livro da Elizabeth, que ela fala de confiança, porque é nesse processo que você vai desenvolvendo a confiança. Pelo menos foi assim que eu entendi. A gente vai se tornando mais confiante daquilo que a gente cria. O legal da Elizabeth que ela traz nesse livro é que ela fala assim, confiança sempre no amor. Por quê? Porque às vezes nós temos o mito e a crença de que as nossas criações, elas dependem do sofrimento ou da dor, porque tem-se o mito e a imagem de que o artista é aquela pessoa sofrida, aquela pessoa traumatizada, sabe, embebedada, que só sabe criar se ela estiver num fluxo de, sei lá. A gente tem que parar de imaginar que a criatividade é uma competição de sofrimento. Porque se um dia a sua dor se vai, quem fica? O que sobra? Quem é você? Algo que eu tenho refletido muito, porque eu sou uma pessoa que tive muitas experiências dolorosas na vida e voltei, eu sei, quem volta aí no perfil, quem não me conhece, assiste meus vlogs aí que vocês vão entender. E sim, a dor, ela é um dispositivo que me faz criar muito. E isso é comum nas histórias dos artistas. Mas nem sempre a gente precisa tornar essa dor a âncora, o dispositivo que nos torna, sabe? Que traz a inspiração, que nos inspira a criar. Então, tirar essa ideia de que o vício faz o artista, a dor faz o artista,
E a Elizabeth, ela traz essa perspectiva de que o amor acima do sofrimento. Essa citação aqui para vocês, porque ela fala assim: a única coisa que posso dizer ao certo é que toda a minha vida foi moldada pela decisão que tomei muito cedo de rejeitar o culto do martírio artístico e depositar minha confiança na ideia louca de que meu trabalho me ama tanto quanto eu o amo, de que quer se divertir comigo tanto quanto quero me divertir com ele, e de que essa fonte de amor e diversão é ilimitada. A ideia que a Elizabeth Gilbert tem das ideias, do processo criativo, ela é uma ideia realmente mágica de você exercer uma mentalidade de que você quer fazer aquilo, você decidiu, você vai bancar com as consequências disso, mas você também vai tentar tornar esse processo leve. Né? Não precisa ser um martírio, não precisa ser doloroso, não precisa, sabe, ter um peso. Porque mesmo que a gente não queira, acaba tendo. Mas a gente não precisa tornar isso pior, entende? Então a gente percebe em toda a narrativa da Elizabeth, que por sinal é uma escrita muito gostosa de se ler, que essa vida criativa, ela pode ter resultados muito diferentes, a depender de pessoa para pessoa. Dependente de você ser um artista ou não, viver criativamente é você abrir possibilidades para tirar os tesouros que estão escondidos dentro de você. É você dizer sim para as ideias e ter coragem de executá-las e persistir, confiar no seu trabalho, na sua criatividade, confiar que o universo está colaborando com você e que você colabora com a inspiração criativa, não só na perspectiva de você criar produtos criativos e produzir arte, mas também de você lidar com a vida de maneira mais flexível, de maneira mais leve, de maneira mais acessível. Eu aprendi com esse livro, com a Elizabeth, com a história dela, é que viver uma vida criativa sem medo é você ter essa vida mais ampla, mais cheia de possibilidades. E é nisso onde está a grande magia da vida. Então é isso, gente. Fica aqui a minha indicação para você. Amei esse livro, uma leitura super gostosa. Com certeza quero ler mais livros da Elizabeth. E para você que tem uma vida criativa, ou não, para você que só quer ter uma vida mais ampla, mais cheia de possibilidades. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Compartilhe com seus amigos e me responde aqui. E aí, você que é artista ou não? Você tá vivendo uma vida criativa sem medo? Comenta aqui que eu quero saber. Um beijo e até a próxima.